Bom dia! Tudo bem com você? Como passou a noite? Dormiu bem? Tá aí descansado, revigorado, tá vivo, com saúde e pronto para viver um dia incrível, um dia poderoso na presença do Senhor? Muito bom dia, Pedra! Que alegria ter você aqui nessa manhã para receber do Senhor, para assim como eu, receber muito daquilo que é do trono de Deus. A palavra que Ele tem para a nossa manhã no dia de hoje é sobre o que Ele já tem falado conosco, é sobre o que Ele já prometeu lá no início da nossa caminhada. Bom dia, minha mãezinha linda, tudo bem? Hoje o Senhor vai ministrar o nosso coração para trazer a recordação de tudo aquilo que Ele já tem feito em nossas vidas e tudo aquilo que Ele prometeu. Ontem à tarde, estava preparando, né? Tive um intervalinho. Bom dia, mãezinha! Tive um intervalinho entre os atendimentos terapêuticos e fui mergulhar em mim. Descobri em mim aquilo que estava mais adormecido, porque geralmente a gente tem que se ativar. Então, com o passar dos dias, a gente vai se esquecendo, com o passar da rotina, a gente vai deixando para lá certas coisas, e eu queria me conectar novamente aos sonhos. E eu peguei o meu quadro dos sonhos, que aqui eu tenho um quadro bem grande de sonhos, eu coloco vários papeizinhos, ele é como se fosse um cofre, e ele tem vários papeizinhos que eu coloco lá dentro, e cada papel tem um sonho. E aí, conforme eu vou realizando, eu vou deixando pregado nesse quadro na parte de dentro. Então, ali eu tenho acesso aos sonhos e ao que já está sendo realizado. E a ciência fala muito sobre esse trabalho na mente, né? Sobre a gente constantemente estar buscando ativar a nossa mente na mentalização para que a gente viva aquilo que tem para nós, para que a gente alcance aquele desejo que a gente cria. Então, os sonhos são uma forma da gente se conectar com algo que ainda não existe. E é interessante porque o Senhor, Ele nos promete coisas que para nós ainda não existem. Ele faz promessas que hoje não são visíveis. Ele promete para nós uma casa de paz. Ele promete uma prosperidade em todas as áreas. Ele promete o que? Uma família bendita do Senhor. Todos da casa servindo ao Senhor. O Senhor promete ministério. Olha só, nós temos uma plenitude. Tem o que? Ministério, tem vida familiar, tem vida amorosa, tem relacionamentos, todas as esferas, até a nossa profissão é encaminhada no Senhor. Então, todas as esferas da nossa vida, nós temos promessas do Senhor. Nós temos algo acima da nossa cabeça para que a gente possa receber. E ontem, manuseando esses sonhos, tirei tudo do quadro dos sonhos, visualizei todos, senti todos, depositei todos no lugar. E ali o Senhor ministrou no meu coração quanto às promessas que Ele me fez. Tudo aquilo que Ele me falou. Lá no início da caminhada, quando nós conhecemos Jesus, nós tivemos um grande impacto ao conhecê-lo. Nós não conhecíamos a verdade, mas nós, diante do Senhor, diante de todas aquelas experiências, nós tivemos uma experiência com Jesus e o aceitamos. E a partir dali, as promessas foram acessadas por nós. O Senhor sabe da nossa vida, sabe da nossa história, conhece cada pedacinho nosso. Lá no Salmo 139 diz que antes da formação no ventre da nossa mãe, Ele já sabia sobre nós e já tinha todos os nossos dias escritos. Então as promessas estão escritas há muito tempo. Tempo que nós desconhecemos, porque é antes da nossa existência nessa terra. E quando nós paramos para ver a Bíblia, a gente vê que Abraão, ele veio com promessas. E o Senhor ainda disse que a descendência de Abraão colheria aquelas promessas. As promessas foram para Abraão, mas a descendência de Abraão também recebeu e continuará recebendo das promessas do Senhor. Olha que poder! E Abraão, ele é quem? Aquele que nós estamos enraizados, aquele que nós estamos conectados, porque nós somos a descendência de Abraão. E quando nós vemos o cuidado de Deus com a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José, filho de Jacó, nós vemos por essa linhagem toda o quanto Deus agiu, o quanto Deus cuidou e manteve eles cobertos da graça e da proteção. Então, o que nós precisamos
diante de desafios, diante de dificuldades, nós precisamos da graça. Nós precisamos da misericórdia. Nós precisamos do Senhor. Abraão, Isaac, Jacó, José não tinham Jesus. Jesus não tinha morrido na cruz para salvá-los. Eles viviam em intimidade com o Senhor, eles viviam um relacionamento com Deus, eles estavam vivendo, caminhando pela promessa do Senhor, mas eles não tinham sido salvos pelo grande Salvador, o nosso Jesus. E hoje nós temos a graça que foi completamente de graça, nós não pagamos nada, favor e merecido. Nós não fizemos nada para alcançar a graça, mas a graça de Jesus nos alcançou. E se todas aquelas promessas da vida de Abraão estão disponíveis para nós, por que nós ainda estamos vivendo uma vida diferente da palavra de Deus? Por que nós ainda não estamos convictos dessa promessa? Vamos ler a palavra. Lá no livro de Gênesis, capítulo 13, lá no versículo 14, diz assim: O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: Erga os olhos e olhe para onde você está. Olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste e olhe para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei a você. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Menri, que estavam juntos a Hebrom, e ali edificou um altar para o Senhor. Aqui nesse contexto, Abraão já tinha saído da casa dos pais, já tinha saído da terra, já tinha saído da parentela, foi para o lugar que o Senhor mostrou. Mas ele foi acompanhado, ele foi com Ló. E aqui chegou o momento da separação. Não estava dando certo o convívio dos dois, tudo estava se fechando. E ali o Senhor direcionou a Abraão o quê? A separação. Vá para aquelas terras ali junto de Hebrom. Vá para aquela terra e faça algo para você e por mim. Tanto é que lá Abraão construiu um altar para o Senhor, um altar de adoração. Olha que poder! Foi necessário que Abraão saísse daquela terra de Ló, porque os dois estavam juntos e não estava crescendo. Foi necessário que ele saísse dali para continuar vivendo as promessas. As promessas estavam ativas na vida de Abraão. As promessas estavam ali aguardando Abraão. Mas era necessário sair para poder viver algo novo. Então, muitas vezes, nós estamos plantados em lugares que é temporário. Lugar que é só para nosso crescimento, para que a gente aprenda algo ali, mas que é necessário que a gente se solte e vá para outro lugar, para que ali a gente dê continuidade e viva as promessas de Deus. Aqui foi necessário que Abraão se desligasse de Ló, o seu sobrinho. Ele teve que se separar, ir para outra terra, para que ali ele vivesse ainda mais as promessas de Deus. A bênção do Senhor sempre esteve sobre a vida de Abraão. Sempre esteve sobre a vida de Isaac e de Jacó. Tanto é que o Senhor prometeu coisas tão lindas para Jacó, que num tempo super difícil, o Senhor colocou o filho dele plantado no Egito, para que ele pudesse alimentar o pai que estava em Canaã. E aí depois levou o pai para o Egito, e ali Jacó teve a sua velhice tranquila e morreu. Por quê? Porque havia uma promessa. A promessa se estendeu à vida de Abraão, de Isaac, Jacó e José, que foi aquele jogado no poço, aquele que foi vendido como escravo, que foi preso injustamente e que ali no Egito recebeu a posição de governador, uma profissão que nem existia na época. Mas José recebeu por quê? José veio de uma descendência de promessas de Deus. José estava ali para cumprir com o propósito. Se o Senhor prometeu para Jacó uma vida
plena, uma vida na graça, uma vida de abundância. Por que que Jacó passaria fome naquele tempo? Não, o Senhor estava adiante. Tanto é que José foi jogado no poço aos 17 anos. Aos 30 anos, ele estava se reerguendo. Aos 17 anos estava tudo tranquilo em Canaã. Mas quando José tinha 30, a fome chegou em Canaã. E foi necessário que José alimentasse o povo dele. Alimentasse o pai Jacó. Jacó recebeu promessas de Deus. Jacó viveu a bênção do Senhor. Naquele tempo super difícil não chegou a fome para Jacó, porque o Senhor havia prometido prosperidade para Jacó. Você compreende o tanto que é importante quando nós estamos debaixo de uma promessa, vivendo na bênção do Senhor? Você percebe o quão importante é que a gente permaneça na bênção do Senhor. Nós não podemos sair daquela posição. Eu vejo que nós precisamos estar debaixo do guarda-chuva, de uma forma lúdica falando. Ainda dá tempo sim, Claudinei. A palavra agora está aqui na parte mais alta. Nós estamos aqui debaixo de um guarda-chuva. Se nós estamos debaixo do guarda-chuva, estamos protegidos por Deus. Mas nós podemos decidir pegar a chuva. E aí, saímos do guarda-chuva. E ao sair do guarda-chuva, a chuva cai sobre nossa cabeça. Nós saímos da proteção do guarda-chuva. Então, é isso que nós precisamos viver. Estar na proteção do Senhor. Não sair dessa posição. Caminhar certo. Fazer o que é correto. Estar alinhado. Todas as promessas de Deus vão se cumprir em nossas vidas. E hoje o Senhor quer nos lembrar sobre as promessas que Ele nos fez lá atrás, quando nós chegamos na presença dEle. As promessas estão ativas, as promessas estão de pé. Só não viverá quem não quer. Somente quem se permitir sair dessa posição, sair do guarda-chuva. Escolha hoje o que você quer. Você quer viver a bênção do Senhor? Você quer viver debaixo da graça, da proteção, debaixo da misericórdia? Então escolha estar debaixo da cobertura dEle. Escolha ser amparado por Ele. A palavra de Deus diz que Deus dá ordem aos seus anjos para guardar e proteger os seus. Ou seja, o mal não vai contra você. Você está guardado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus te protege. Voe. Largue esse medo. A palavra da live de ontem foi o quê? Seja forte e corajoso, não teme, não desanime. E a palavra de hoje é: esteja firme nas promessas. Faça aquilo que o Senhor te direciona e seja sensível à voz do Espírito Santo. Não queira dar uma ajudinha para Deus, não queira dar uma mãozinha para Ele para ajustar as coisas. Deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar. Deus é especialista em surpreender, mas esteja completamente sensível à voz do Espírito Santo. Porque terão vezes que você vai ter que fazer algo, você vai ter que ser protagonista da sua história e dar passos de fé. Assim como nós lemos nessa palavra, Abraão saiu da terra de seus pais, deixou toda a sua parentela e foi para um lugar que Deus o mostrou. E chegou um determinado tempo na vida de Abraão que ele precisou se desligar de Ló. Aquele lugar estava pequeno para os dois. Aquele lugar não era lugar de crescimento para Abraão. Então ele foi direcionado a sair, a ir para outro lugar. Foi para a terra junto a Hebrom. E ali voltou a crescer. Entende como é a nossa vida? Existem lugares que Deus nos direciona, mas é temporário. É um tempo de crescer ali, mas logo depois nós seremos direcionados a ir para outro lugar. Quando o crescimento aqui finaliza, nós somos direcionados a outro lugar para viver o crescimento em outro lugar. E se nós perdemos esse time, essa voz do Senhor, essa direção, a gente vai ficar sofrendo naquele lugar que já encerrou o tempo, que já encerrou o ciclo. Você está aqui para viver grandes coisas em Deus. A palavra do Senhor disse que olhos não viram, ouvidos não ouviram e mente nenhuma jamais imaginou o que o Senhor tem reservado para você. O único que te impede de viver tudo isso é você mesmo. Então esteja conectado ao Senhor. Ouça a direção do Espírito Santo. Ouça cada palavra que o Senhor tem a te dizer.
Haja em obediência. Caminhe nos passos que o Senhor direcionou para a sua caminhada. Não se deixe levar pelos desejos carnais, pelas ideias que você tem. E seja debaixo da direção. Pergunte tudo a Ele. O véu foi rasgado, você tem livre comunicação. Você pode receber diretamente do Pai. Existem coisas que só nós podemos fazer. E quando o Senhor pede, nós precisamos fazer. E sobre dar uma ajudinha a Deus, não dê uma ajudinha. Quando for sua hora de agir, Ele vai falar. Mas não faça assim como Abraão e Sara fizeram. A promessa do filho estava ali. Deus falou que daria um filho a eles. E Sara teve a ideia: por que não estar com a minha escrava, se deitar com ela e me dar um filho? Eles decidiram dar uma ajudinha para Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Ele é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele pode todas as coisas. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. No tempo certo, o filho da promessa chegou. E aquele ato de liberar o marido para se deitar com a escrava simplesmente trouxe problemas para Sara. Aquilo que não é da direção do Senhor nos traz problema. Aquilo que não é direção do Senhor nós plantamos e nós certamente colheremos. Sara colheu. Então esteja atento a isso. Caminhe diretamente na voz do Senhor. Amém? Depois da palavra, ouça o cântico debaixo das asas. Glória a Deus! Já quero ouvir. Vou colocar lá nos stories também. Então é essa a palavra de hoje. Receba no seu espírito. Seja fortalecido. Tenho certeza que enquanto o Senhor ministrava aqui sobre as promessas, você aí do outro lado se lembrava das promessas que o Senhor fez para a sua vida. Então se agarre a essa promessa. Sinta toda a emoção dessa promessa, esse sentimento que você está agora de eu quero viver, eu quero sim. Você tem que sentir todos os dias. Todos os dias esteja se conectando com aquilo que o Senhor colocou na sua vida. Viva tudo que Deus tem para você. Amém? Então essa é a palavra de hoje. Um beijo, fique com Jesus. Tenha um dia incrível, um dia abençoado na presença do nosso Senhor. E ouça debaixo das asas. Amém? Beijo!